Tá começando mais um De Trás à Frente, e hoje temos mais lançamentos da editora Panini. Fala moçada, beleza? Aqui é o Gabriel Saúl e tá começando mais um De Trás pra Frente, e hoje eu vim comentar com vocês os últimos títulos que eu recebi da editora Panini. Crimes Perfeitos, Funohan, O Marido do Meu Irmão e Tanya the Evil, Crônicas de Guerra, ou é Crônicas de Guerra Tanya the Evil. Fica aqui o agradecimento à editora Panini por continuar disponibilizando o material para eu comentar aqui no canal. Mas antes de continuar o vídeo, não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida e se inscrever no canal, se você não é inscrito, porque tem vídeo novo por aqui toda quinta-feira. Nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre esses mangás. Agora, se você quiser saber sobre o formato e outras informações, não deixe de clicar aqui no card e ir assistir o vídeo de lançamentos de abril. Eu ainda não recebi Food Wars e nem Golden Kamuy. Conforme eu for recebendo esses materiais da Panini, eu vou comentando aqui pra vocês. Para esse vídeo não ficar mais longo, eu não vou falar a sinopse de cada mangá. É só vocês jogarem aí no Google o que vocês acham em 2 segundos. E também para não correr o risco de dar algum spoiler, isso eu definitivamente não quero. Um dos meus objetivos com o canal sempre foi não estragar a experiência de ninguém. Começando com Crimes Perfeitos, Funohan. Seguinte, primeiramente eu queria falar da arte. Eu olhava as capas das edições japonesas e eu falava, nossa, isso aqui parece ser muito legal, o desenho parece ser muito da hora. E não. O desenho é só ok mesmo, gente. Ele não tem nada demais. Ele é até mesmo em alguns pontos genérico, sabe? Ele é bem padrão. Nada tem muito destaque além das expressões faciais, né? Tudo bem, o desenho não é lá grande coisa, mas funciona. E o roteiro e a história são bons? Não muito. O que eu posso dizer desse mangá é simplesmente que ele é regular. Ele é ok. Ele não é bom, mas ele também não é ruim. É praticamente um mangá episódico, que nós temos aqui o personagem principal, o Usobuki, e ele vai resolvendo problemas das pessoas. Resolvendo, já que ele induz as pessoas à morte, ele faz com que as pessoas morram. Só que ele, diretamente, ele não tocou na pessoa, sabe? Um exemplo é que aqui neste volume ele faz uma pessoa acreditar que consumiu veneno. E aí a pessoa, ah meu Deus, eu ingeri veneno. Puff. O problema é que você não consegue levar a sério em algumas ocasiões. Tem alguns momentos aqui que ele induz a pessoa a cometer alguma coisa, fazer alguma coisa, que você olha e fala, não é possível que a pessoa viu realmente isso, que ela acreditou que isso aconteceu. Na maioria das vezes, os autores querem demais do leitor. Fazer com que a gente acredite em coisas que, é muito difícil, cara. É muito tosco em certos momentos. É uma suspensão de descrença muito complicada. Eu não consegui aceitar algumas mortes. Eu falava, não é possível. O cara morreu com isso? É isso mesmo? Eu não acreditava. É difícil, cara. Não foi uma leitura tão agradável exatamente por causa disso. Além de que todo ser humano é tratado aqui como mal. Todos eles são realmente horríveis. Todo ser humano é uma droga. É praticamente isso que o mangá fala. Dentro desse volume, só um personagem era ok. Ele não tinha feito nenhuma droga. Ou, por enquanto, ele não fez nenhuma droga, ou não contou que ele já fez alguma droga. Então, sei lá, cara, todo mundo parece uma droga. É claro, o problema é como a série aborda isso. Se ela conseguisse desenvolver todos esses personagens sendo ruins, tudo bem, é isso que a gente quer. Mas, como é episódico, não consegue desenvolver muitos personagens. Ainda mais porque grande parte deles nem tem como continuar a história, não é mesmo? Tem uma história que vai se desenrolando por trás desses capítulos episódicos, mas não desenvolveu quase nada aqui nesse volume. Se você gosta desse tipo de mangá, onde uma pessoa vai até outra pessoa, que no caso é o personagem principal, e fala, tem como você fazer aquilo com aquela tal pessoa? Tem gente que gosta desse tipo de história, eu incluso, mas eu não achei que aqui tem algo diferente, alguma coisa que me faz ter vontade de continuar lendo. Mas definitivamente não é um bom título para lançar com preço de R$ 24,90. O mangá é regular e nem é lá muito conhecido. Se fosse um título mais conhecido, que esse tratamento, com sobrecapa valesse a pena, até tudo bem, mas não sei se essa foi uma boa escolha. É uma obra que eu não vejo adicionando alguma coisa às minhas leituras, então dropada, eu não continuarei lendo Crimes Perfeitos. Agora vamos para ele, aquele que realmente importa. O Marido do Meu Irmão. Sim, este pedaço de ouro que finalmente está sendo publicado aqui no Brasil.
Que maravilha de mangá! Nossa, meu Deus! É um dos melhores lançamentos desse ano. Fácil, 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 cara. Sensacional! Eu tô tão feliz de ter lido isso aqui, de ter consumido, disso aqui estar sendo publicado numa edição tão bacana. São só 2 edições, é essa mais uma, acabou. E é R$ 37,90, uma edição 2 em 1. Isso aqui tá num preço maravilhoso, tá numa edição caprichadíssima, com páginas coloridas aqui no começo do volume e na metade também, que é no começo do segundo volume do Tanco, né, japonês. Eu ainda nem comecei a falar direito da obra, mas fica aqui já a indicação. Comprem, adquiram, leiam, espalhem a palavra por aí, porque é um mangá muito, muito bom e importante. E além de ele ser tudo isso, eu pensei que ele ia ser pesado em alguns sentidos, sabe? E não! Ela é uma história linda, leve, bonita. Por mais que, é claro, tenham coisas ruins, tenham tragédias. Mas ela é contada tão levemente, tão sutilmente, tão doce. É uma coisa que você lê com um sorriso no rosto. As crianças, elas são o futuro. Se nós ensinarmos a essas crianças que estão nascendo, que estão crescendo agora, que não existe diferença de cor, diferença de orientação sexual, nacionalidade, que não existe diferença, somos todos iguais. Elas vão aprender, elas vão moldar o mundo de uma maneira melhor. Essa droga que é o preconceito existe porque é passado de geração em geração. Nós estamos em uma geração que está tomando consciência disso a cada dia que passa, e por isso, se nós passarmos essas informações, essas ideias, para aquelas que estão vindo, o mundo vai melhorar, cara. A Kana é exatamente isso, é uma criança que não entende direito as coisas, então ela pergunta na lata, sem pensar 2 vezes, sem medir as palavras, sem botar as coisas numa balança, sem falar que isso aqui é mais do que isso aqui, que aquilo não é aquilo. Ela simplesmente fala, 2 homens se casaram? Pode isso? É uma criança. E aí você vai e responde, sim, podem. Acabou. É uma coisa tão simples que você lê e você sente que é tipo, nossa, é simples mesmo. Por que a gente briga tanto no mundo por uma coisa tão imbecil? Não sei. Por que existe tanto ódio no mundo por uma coisa tão simples, cara? E essas perguntas da Kana parece que funcionam exatamente para mostrar pro leitor, por mais que grande parte deles já saiba, que as coisas são simples. Algumas pessoas talvez entendam de uma vez por todas que é tudo tão branco, é tudo tão... é isso, acabou. As pessoas podem se amar da maneira que elas quiserem, do jeito que elas quiserem. Não é uma escolha, é uma orientação. Além disso, o mangá também é didático. No meio do volume nós temos as sessões chamadas de Curso de Cultura Gay do Mike, que é ele falando da cultura LGBT. Apesar de simples, o desenho é bastante bonito. Ele tem as suas características do bara, né, já que o Gengoro Tagami desenha baras, ele ficou famoso graças aos baras, que é com esses homens mais robustos, peludos. O autor tem um total controle da narrativa. Os quadros são muito bem encaixados, o ritmo é, maravilhoso, você lê muito rápido, não porque não tem conteúdo, não tem muito para se ler para ver, é porque é muito bem organizado, você lê de uma maneira muito fluida. É uma leitura assim, excepcional. Além de ser um mangá importante, com uma história boa, ele é muito bom de se ler, ele é muito competente em tudo. O Yaichi muda aos poucos, ele vai entendendo que não é uma escolha. E além disso, ele vê o preconceito que essas pessoas sofrem. E a Kana mostra pra ele que as coisas são simples. Ele fala, realmente eu queria ser tão simplista quanto a minha filha. É um tipo de crítica ao mundo, né, já que esse tipo de coisa acontece em todos os países. Mas também é uma crítica específica ao Japão, porque esse assunto parece que por lá não é muito abordado. Inclusive, o Yaichi, o personagem principal aqui, ele sente que aquilo não faz parte tanto do convívio diário dele, sabe? Porque o Japão é um dos países mais conservadores que existe. Então, esse tipo de coisa é vista de uma maneira ainda mais complicada. E aí, isso não é tão comentado por lá. E por isso, isso aqui é tão importante de existir. Ele expande, ele mostra, ele fala, existe isso aqui. Inclusive, essa é uma sensação do personagem principal. Olha, isso existe. Acontece. E mais próximo do que a gente imagina. E a série, aos poucos, vai adicionando mais coisas. Ela vai no assunto, só que ela destrincha, ela coloca mais temas. Também sobre relacionamentos, criar sua filha sozinho.
Então é uma coisa bastante abrangente. Eu pensei que ia ficar só naquilo e não. Ela destrincha, ela fala de muita coisa, ela tem bastante coisa pra contar. Tanto que nós temos 4 volumes, que aqui no Brasil vão ser 2 edições, já que é 2 em 1. Cara, eu tô, assim, abismado o quão sensacional esse mangá é. Que vale muito a pena, vale cada centavo, ainda mais com um pressão desse de R$ 37,90. Se você quer uma história leve, simples, que também traga reflexão, encosta o dedo ali na ferida em algumas ocasiões, mas ele trata tudo de uma maneira bem leve. Tem momentos sim que é triste, é um drama, é uma história que precisa ser lida, precisa ser contada. Que bom que tá saindo aqui no Brasil. Que bom. Merece todo o sucesso que tem pelo mundo e aqui também vai fazer bastante sucesso. Já está fazendo. Tá todo mundo comentando sobre. Fica aqui a recomendação master do canal. Esse mangá tem que ser lido. Esse mangá merece o seu dinheiro. Esse mangá merece estar na sua coleção. O Marido do Meu Irmão. Terminando com uma obra bastante esperada. A adaptação em mangá de Tanya the Evil. Que sim, o original é uma light novel e a light novel foi adaptada para anime. O anime foi feito pelo estúdio Nut, ou Nut, eu não sei ao certo como se pronuncia, e foi o que deu fama à obra de verdade, em definitivo, porque a light novel já era bastante conhecida. O anime tem uma temporada que está disponível na Crunchyroll aqui no Brasil, inclusive tem dublado por lá, então se você gosta de animes dublados, fica aí a dica. E também tem um filme, só que o filme por enquanto não foi lançado no Brasil. E uma coisa que eu queria puxar do filme, do anime, da adaptação, é que o mangá não é tão parecido, tá? Eles têm sim momentos idênticos até, mas no geral ele tem as suas divergências. O anime é definitivamente mais sério do que o mangá. Se você gostou do anime, provavelmente você vai gostar do mangá. Só que isso não é uma certeza. Eu, por exemplo, eu gostei muito mais da animação do que o mangá. O mangá é sim interessante, mas ele é muito arrastado, sabe? Ele tem muita fala. E a maioria delas é sobre questões militares, guerra. Então são táticas de guerra, são instruções e acaba deixando a leitura um pouco mais truncada. Só que em alguns momentos a narrativa dá uma acelerada, porque perde tanto o assunto, tanto a instrução e bota ação, bota tiro. Então fica bacana. É até que bem dosado, por mais que em alguns momentos você fique meio... Tá bom, vamos agora pra ação, vamos falar alguma outra coisa. A relação entre a Tanya e o ser chamado por ela de Indivíduo X é o que me chama mais atenção na série. Eu quero saber como vai desenrolar essa relação e também saber mais sobre esse Indivíduo X. É muito maneira essa ideia, eu gosto bastante, eu acho que funciona na obra. Ele tem esse momento onde acontece a apresentação desse Indivíduo X de uma maneira legal, mas no anime, ó... Eu reassisti o primeiro e o segundo episódio do anime pra falar um pouquinho mais sobre o mangá. E no anime, o segundo episódio que mostra o que aconteceu pra Tanya conhecer esse indivíduo, uou, que cena, assim, ó, uou. Quando eu vi aquela cena, tudo que veio na minha cabeça foi, eu preciso continuar assistindo esse anime. Eu preciso saber o que vai acontecer daqui pra frente. Nesse mundo nós temos o Império e outros países. Todos eles têm uma relação um pouco complicada com o Império porque ele é o mais forte de todos. Então eles são receosos. E aí a parada é que alguns países estão se pondo contra o Império. E a Tanya faz parte do Império. Eu não quero falar muito sobre a Tanya e por que ela está nesse mundo... o que aconteceu de fato, porque é spoiler, ele vai estragar a experiência de vocês. Definitivamente vai estragar a experiência de vocês, porque quando eu assisti o anime eu não sabia que ia ser daquele jeito, eu não tinha noção. Eu assisti o primeiro episódio e eu falei, caramba, é uma loli louca, muito doida. E aí quando veio o segundo episódio eu falei, ah, ok. É isso. Ela ainda é uma loli, ela ainda é muito louca, mas é isso. Por mais que ela seja uma loli, a obra não usa isso. Tipo, de maneiras sexuais. Não existe isso. As cenas de ação são legais, essas cenas de guerra também são bacanas, mas os desenhos, eles são até razoavelmente detalhados, mas não levam o potencial máximo de uma guerra. Poderia ser muito melhor. Que eu acho que no anime, inclusive, no primeiro episódio tem cenas maravilhosas sobre guerra, que você vê como é que é uma guerra. Não igual a do nosso mundo,
mas a do mundo lá da série é bastante espelhada no nosso, obviamente. Mas funciona, o mangá realmente funciona. O desenho disso aqui é muito, muito legal mesmo. Ele não é um absurdo, mas ele tem momentos muito, muito bacanas. Olha essa página dupla, não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas esse momento é muito, muito bom. Parece que cada detalhezinho assim é desenhado para que mostre o quão perturbada a personagem é. Então, o mangá transborda insanidade em certas ocasiões. E todas elas, até o momento, são relacionadas a Tânia. Eu comecei a ler a obra e nas primeiras páginas eu já tava pensando, acho que eu vou dropar, porque dinheiro está muito complicado, não é mesmo? E eu fui pensando assim até mais ou menos 40 páginas. Quando chegou na parte final do primeiro capítulo, eu falei, eu quero ler isso aí porque eu quero saber o que vai acontecer. Só isso. E provavelmente eu vou saber o que vai acontecer mais pra frente na obra, passando o anime, pelo mangá. Eu não sei ainda muito bem se vai ter uma sequência com uma nova temporada, um novo filme, né, da animação. E mesmo se a novel sair por aqui, eu sei que eu não vou ler. Então, eu acho que a única maneira de eu saber como a história vai prosseguir é lendo o mangá. Então, por causa disso, e também porque é bacana, não é ruim, é um bom mangá, ele é eficiente, ele tem uma narrativa boa, por mais que em alguns momentos fique truncado por ter falas demais, com coisas sobre guerras demais. É um mangá sobre guerra, então justo ter isso. Sim, eu continuarei colecionando Tânia the Evil. É uma obra que já chamava minha atenção, eu queria ler, já estava animado, e ela supriu. Continuou mantendo meu interesse e a minha vontade de ler os próximos volumes, porque eu quero saber mais sobre essa relação, esse relacionamento entre a Tânia e o indivíduo X. Quero saber os próximos passos. Tânia the Evil, Crônicas de Guerra. E agora eu quero saber de vocês. Já leu algum desses mangás? O que achou? Ficou interessado em algum deles? Não deixe de comentar aí embaixo. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente se encontre nos próximos. E não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida e se inscrever no canal se você não é inscrito. Beleza, gente? Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau!